Em Santa Catarina, o governador Jorginho Melo sancionou a lei anti-MST e cria o Abril Amarelo para conscientizar os produtores sobre a proteção da propriedade privada. O objetivo é incentivar os agricultores a reportar atividades suspeitas e se organizarem contra invasões. Integrantes do movimento criticaram a lei, alegando que ela aumenta as tensões no campo e legaliza a violência contra trabalhadores sem terra. Jorge Serrão, olha, o movimento MST abrir a boca para falar a respeito de violência é uma das maiores ironias que nós podemos ter no nosso país. É uma das maiores caras de pau. Fala sério. Quem promove violência, ilegalidade, invasão de propriedade é justamente esse movimento dos sem terra. Então, age muito corretamente o governador de Santa Catarina em fortalecer aqueles que trabalham no agro de verdade, produtores, aqueles que têm a sua propriedade a defender dos invasores de terra absolutamente ilegais, que não têm compromisso nenhum com produção. Eles querem é gerar atenção permanente em nome da revolução socialista que um dia eles vão realizar. Pura retórica idiota. Então é hora de ter uma reação do brasileiro em favor da legalidade com legitimidade. Chega de qualquer bandidagem, qualquer que seja ela. Bruno Musa, aqui na nossa audiência, o comentário da Cristiane Cisino faz bastante sentido aqui na nossa pauta. Ela diz o seguinte: é só não invadir que a tensão acaba. Simples assim. O cara tem ali a propriedade privada dele, produtor, inclusive, produz muito mais do que o movimento MST diz produzir. E eles falam a respeito de tensão, uma violência em relação ao movimento, Bruno Musa. Bom, vamos lá. Eu acho que a gente não deve entrar no conceito de se a terra é produtiva ou não é produtiva. Se ela é propriedade privada e você pagou os impostos que a lei manda, pouco importa se você produz ou não produz nessa terra, ela é sua. Um dos conceitos fundamentais, um dos direitos que nós chamamos de jus naturais, que vem antes da regra escrita pelo homem, que é o direito à vida, à liberdade e à propriedade privada, não deve ser desrespeitada de forma alguma. Se você conquistou essa terra, comprou da maneira correta, paga o que se deve, concordando ou não com a regra daquele local, paga os impostos devidos, que se concorda ou não, é um outro debate, mas na regra atual, se você está em dia com as obrigações, se você produz ou não produz, pouco importa. Na minha opinião, trazer esse debate, ora, a terra é produtiva ou não é produtiva, abre margem para uma discussão. Se não é produtiva, nós podemos invadir. Não se pode invadir. A propriedade privada, ela deve ser respeitada acima de tudo para termos um país com uma mínima de uma estabilidade econômica, que é o que leva ao enriquecimento ou geração de renda de uma população como um todo. Não existe país, não existe nenhuma história no mundo que, sem respeito à propriedade privada, você tenha um pleno desenvolvimento e você tenha liberdade da população. Diferente do que a esquerda prega, que ela diz que a economia é um jogo de soma zero, ou seja, para um ficar rico, o outro tem que ficar pobre, isso é uma falácia, é uma mentira. O que sim é um jogo de soma zero são as suas liberdades. Se o Estado cresce, se os burocratas crescem em cima de você e não respeitam sua propriedade privada, a tua liberdade diminui. Se a tua liberdade aumenta, significa que a liberdade do Estado, o poder do Estado sobre você diminui. E é isso que nós temos que pleitear. Portanto, respeito à propriedade privada sempre. Não há espaço, num país sério, para ações como o do MST.